Eu quero começar o vídeo abrindo um grande parêntese, porque existe uma rixa entre algumas pessoas sobre a tese de que proteína vegetal seria inferior à proteína de origem animal. Mas será que é verdade? Quem defende a proteína de origem animal argumenta que o valor biológico das carnes, ovos, peixes seria maior que a proteína vegetal. Já quem defende a proteína de origem vegetal argumenta que a carne em si faz mal, pode ser cancerígena e faz mal para o intestino e pode prejudicar a saúde. Mas eu quero te provar que essa rixa é incoerente, porque dá para ser saudável mesmo comendo carne, assim como dá para ser não saudável sendo vegetariano ou vegano. O fato é que, independente da escolha, dá para se ver muito bem ter proteína suficiente de acordo com o que você precisa. Mas entre proteína animal versus proteína vegetal, qual a diferença entre elas? Basicamente, as fontes de proteína mais famosas são as proteínas das carnes, dos ovos e derivados do leite. E claro, não poderia deixar de citar o queridinho das academias e das boxes de CrossFit, o Whey Protein, que apesar de ser um suplemento, é uma excelente fonte alternativa de proteína de origem animal. Beleza, mas e se a partir de hoje toda a proteína de origem animal do planeta acabasse? Ou simplesmente você decidisse se tornar vegano? Quais fontes de proteína poderia fazer parte da sua dieta? E outra pergunta fundamental: essas proteínas seriam capazes de suprir todas as suas necessidades como as proteínas de origem animal? A resposta eu vou te dar depois que tu for inscrito no canal. Dessa maneira tu não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal Performance. Calma, não é porque elas são capazes de suprir tuas necessidades proteicas que elas vão. Existe uma única maneira correta para que isso aconteça. Até o final do vídeo tu vai saber qual é a resposta. Fala, meu sedentário, Nutri João Pedro aqui. As fontes mais conhecidas das proteínas que consumimos são as carnes, ovos, leites e alguns suplementos alimentares. E as proteínas ganharam fama justamente pela ascensão do mercado dos suplementos alimentares, em conjunto com o aumento do marketing sobre fisiculturismo. Com isso se difundiu a ideia de consumir carnes, carboidratos, fazer dieta e se estabeleceu alguns parâmetros para que você pudesse ter mais rendimentos e resultados estéticos ao praticar atividade física, como a musculação. E isso acabou sendo levado para outras modalidades, até mesmo para o dia a dia das pessoas normais que praticam atividades físicas por saúde. Nutricionalmente falando, sabemos que nosso corpo precisa de muitos nutrientes diferentes para o seu bom funcionamento e um bom início para qualquer reeducação alimentar e dieta equilibrada, ou fase de alterações específicas na composição corporal, seja na hipertrofia, para o aumento de massa muscular, ou no emagrecimento, para pelo menos fazer a manutenção da massa muscular e não perdermos músculo enquanto perdermos gordura. E é basicamente aí que entra o consumo de proteínas no nosso dia a dia. Com tantas opções de origem animal, variar o consumo de proteínas no dia a dia não é tão difícil. Mas e para vegetarianos e veganos? Bom, mesmo com o leque mais restrito, temos muitas opções. E aqui eu gostaria de salientar que se você está em um processo de transição, entrando no mundo vegano, é um bom momento para procurar um nutricionista e ter um plano alimentar e um balanceamento da sua dieta. Principalmente para não faltar nenhum nutriente, como é o caso de vitamina B12 e ferro, que eu vou destrinchar daqui a pouco. Já que os alimentos têm outros nutrientes na sua composição e mesmo sendo fonte de proteína, também podem ser fonte de carboidratos e gorduras, por exemplo. Temos hoje em dia muitas opções veganas para tudo, mas vamos começar pelas carnes. Como substituir a carne vermelha ou frango da sua dieta? Você já deve ter ouvido falar sobre carne de soja. Ela é uma proteína vegetal que lembra a carne moída e tem um sabor bem palatável, ótimo custo e conservação, já que é um cereal e não precisa ir para a geladeira, por exemplo. É uma das proteínas mais fáceis de encontrar. Tenho certeza que está na prateleira do supermercado perto da sua casa. Além dela, temos outras opções, como proteína do arroz e do milho, facilmente encontradas em casas de produtos naturais. Essas três opções podem estar em pratos quentes do dia a dia, receitas mais elaboradas ou nos lanches, acompanhando frutas, por exemplo. O grupo das oleaginosas, que são as castanhas, nozes, pistache e amêndoas, são fontes proteicas também, porém aliadas à gordura. Por isso, com elas deve-se tomar cuidado com a quantidade. Principalmente por serem gostosas e terem tamanho pequeno, é mais difícil da gente consumir somente o necessário. Na maioria das vezes, acabamos errando a mão. Os cogumelos também podem servir como uma opção proteica, apesar de ser um pouco baixa. Além de seu sabor agradar vegetarianos, veganos e pessoas que consomem produtos de origem animal, os cogumelos no geral têm baixas calorias e podem estar complementando a refeição como uma fonte proteica secundária. O tofu, que é um queijo à base de soja, tahine, que é uma pasta feita a partir de gergelim, a chia, semente de abóbora, também são outros alimentos que podem estar fazendo parte do cardápio vegano e vegetariano para o aumento de proteínas. Outras fontes importantes de proteínas vegetais são os grupos dos cereais e das leguminosas. E aqui eu quero desmistificar quando alguém fala que não tem como fazer músculo com proteína vegetal. Na família das leguminosas, temos boas fontes de proteína, como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja. Porém, as leguminosas faltam dois aminoácidos essenciais, a cistina e a metionina. Na família
família dos cereais, temos o arroz, milho, aveia, quinoa, amaranto, porém nos cereais falta o aminoácido lisina. Mas agora eu venho com a boa notícia, porque as leguminosas têm a lisina, enquanto os cereais têm a cestina e metionina. Sabendo disso, conseguimos formar uma refeição de proteínas completas, a partir da junção de proteínas incompletas, como o clássico arroz e feijão. Basta juntar um tipo de leguminosa com algum tipo de cereal, mas pode ser que alguém ainda assim não esteja convencido por causa de um aminoácido específico, a leucina. A leucina basicamente é um aminoácido que sinaliza o início de todo o processo de síntese proteica e construção muscular. A leucina dá início ao mecanismo da via mTOR. Porém, as proteínas de origem vegetal têm menos leucina que as de origem animal na sua composição. Isso poderia ser um problema se tratando de hipertrofia ou manutenção da massa muscular. E para isso eu quero citar um estudo em específico que comparou a proteína do whey protein com a proteína do arroz. E foi constatado que para a proteína do whey atingir uma quantidade suficiente de leucina, bastava 24 gramas, enquanto a proteína do arroz 36 gramas. Ou seja, 50% a mais de proteína para atingir a mesma quantidade de leucina. Mas apesar disso ser uma solução para a parte proteica, abre um leque para outro problema: as calorias. Na hipertrofia ou manutenção do peso, provavelmente isso não vai fazer tanta diferença. Mas agora um processo de emagrecimento, planejamento e a escolha de cada fonte alimentar deve ser melhor elaborada para ter a quantidade proteica exata, sem exceder a quantidade calórica a partir dos carboidratos. Outra coisa que todo vegano e vegetariano em transição precisa cuidar é com a vitamina B12, que é exclusivamente encontrada nos alimentos de origem animal. No caso de um vegano, a suplementação de B12 é praticamente obrigatória. E o ferro até encontramos em alguns alimentos de origem vegetal, mas na forma inativa, sendo necessário sempre algum alimento fonte de vitamina C para deixar esse ferro mais biodisponível. A falta de ferro e de B12 podem levar desde um leve cansaço até um extremo cansaço, falta de memória, anemia, sendo indispensáveis para o seu bem-estar e qualidade de vida. Eu indicaria sempre estar acompanhando junto de um nutricionista, um médico, através de exames laboratoriais para sempre verificar a quantidade de ferro e de B12. Outro fato importante para destacar sobre os alimentos com proteínas de origem vegetal é que elas são acompanhadas por fontes de fibra. Por isso que você que come proteína animal precisa obrigatoriamente incluir fontes de fibra na sua dieta, através de outros alimentos, como frutas, legumes e verduras. E você que come proteína de origem vegetal, qual é a sua preferida? Tem alguma que não falamos no vídeo que poderia ser incorporada à sua dieta? Deixa nos comentários a sua experiência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.